Estamos chegando com o programa Fora da Área, aqui pela TV Minuano, canal 525 da Claro TV. Hoje, quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Venha conosco e confira as seguintes atrações. Sem tempo a perder. Dupla Grenal busca a primeira vitória no Brasileirão. Focado na decisão. Juventude intensifica a preparação para o jogo contra o São José na segunda-feira. Lisca doido está na Paraíba. O que aguarda o torcedor do Belo para essa temporada? Tudo isso e muito mais você confere conosco aqui no programa Fora da Área. Muito bem, hoje é quarta-feira, é dia de rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda rodada a partir das 19 horas. Confira conosco os jogos desta noite. Flamengo e Internacional, às 19 horas no Maracanã. Também às 19 horas, em Bragança Paulista, tem Bragantino e Atlético Mineiro no estádio Cícero de Souza Marques. 20 horas, o clássico Sansão na Vila Belmiro, Santos e São Paulo. No Mangueirão tem Clube do Remo e Mirassol. E outros dois jogos às 21h30. Na Arena Barueri, Palmeiras e Vitória. E na Arena do Grêmio, o Grêmio enfrenta o Botafogo. Virando a página, jogos da quinta-feira. Na Arena Fonte Nova, às 19 horas, Bahia e Fluminense. Às 20 horas, Vasco da Gama e Chapecoense em São Januário. E no Mineirão, às 21h30, Cruzeiro e Curitiba. Lembrando que o jogo do Atlético Paranaense foi transferido para o dia 19 de fevereiro. Conferindo agora a classificação para você após a primeira rodada, os jogos realizados na primeira rodada que determinaram a classificação dos times que ganharam, aqueles que empataram, aqueles que perderam. Daqui a pouco então a gente traz a classificação para você. Lembrando, o último confronto entre Flamengo e Internacional, empate por 1-1 lá no Maracanã. Veja os gols aí de Flamengo 1, Internacional também 1, jogo realizado lá no Rio de Janeiro, onde também hoje será realizada esta partida. Naquela ocasião, então, o jogo terminou empatado. O Internacional que busca quebrar um longo tabu de não vencer o Flamengo no Rio de Janeiro desde 2023. Já são 7 jogos sem ganhar diante do Flamengo. O Flamengo também está no início de crise aí, né? Vem de 3 derrotas consecutivas. Confira os relacionados do Internacional para o jogo desta noite. Vamos a eles aí. Alan Patrick, Alejandro, Alex, Anthony, Bernabei, Borré, Brian Aguirre, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Carboneiro, Diego Esser, goleiro, Félix Torres, Gabriel Mercado, Gustavo Prado, João Victor, Juninho, Paulinho, Rocher, Ronaldo, Thiago Maia, Victor Gabriel e Vitinho. Estes os relacionados pelo técnico Paulo Pesolano para o jogo desta noite. O último confronto entre Grêmio e Botafogo aqui na Arena também terminou empatado pelo placar de 1-1. Veja aí os gols dessa partida, realizada no Brasileirão da temporada passada. O Grêmio empatou com um gol de pênalti e sofreu diante do Botafogo. Vamos à relação dos jogadores que estão disponíveis para a partida de logo mais, relação fornecida pelo departamento profissional. Goleiros, Gabriel Grando e o Everton. Defensores, Balbuena, Caio Paulista, Gustavo Martins, João Pedro, Marcos Rocha, Marlon, Vieri e Wagner Leonardo. Os meio-campistas, Arthur, Dodi, Edenilson, Monsalve, Noriega, Roger, Thiago e William. E os atacantes, Amuso, André Henrique, Carlos Vinícius, Enamorado, Pavon e TT. Então aí o grupo que está à disposição do Mister para o jogo desta noite. Confira então conosco a situação do Campeonato Brasileiro, a classificação. Ontem mostramos e vamos aqui mais uma vez trazer para você como está a situação após uma rodada realizada. Botafogo, Chapecoense, Vitória, São Paulo, Fluminense, Mirassol, Bahia, Atlético Paranaense e Bragantino, todos os vencedores estão do primeiro ao nono com 3 pontos. Depois, do 10º ao 11º, né? Houve apenas um empate na primeira rodada, Palmeiras
e Atlético Mineiro. E do 12º ao 20º, os times que perderam, pela ordem: Vasco, Grêmio, Corinthians, Flamengo, Internacional, Coritiba, Santos, Clube do Remo e Cruzeiro. Amanhã, aqui no programa Fora da Área, os detalhes da segunda rodada e os gols dos jogos da dupla Grenal e a cobertura das partidas. Você não perde nada aqui no programa Fora da Área. Vamos falar agora, então, do Campeonato Gaúcho. O Juventude volta a campo na segunda-feira contra o São José, um dos jogos que integram a fase de quartas de final. E o foco é total lá no estádio Alfredo Jaconi. Confira. Lembrando que a fase de quartas de final do Campeonato Gaúcho, então, terá o Internacional enfrentando o São Luís, o Grêmio enfrentando o Novo Hamburgo, o Caxias jogando contra o Ipiranga e esse jogo que mencionamos, completando na segunda-feira, Juventude e São José. Nesta quinta-feira, começa o Torneio da Morte, o descenso, mas vamos chamar carinhosamente de Quadrangular da Permanência. 4 equipes postulando 2 vagas da permanência na próxima temporada na Elite e o que sobrarem, né, as outras 2 vão retornar aí para a divisão de acesso à Série A2 do Campeonato Gaúcho, onde ninguém quer estar. Antes, a novidade: Anderson Paim, o Som, foi anunciado como técnico efetivo do Guarani de Bagé, que estreia em casa contra o Monson. Aí o card da assessoria de imprensa, no momento técnico interino para a disputa deste torneio quadrangular que começa, como falamos aí, nesta quinta-feira, ou seja, amanhã, o Guarani recebendo o Monson e o Inter de Santa Maria enfrentando a Avenida no estádio Presidente Vargas. E aqui conosco, participando ao vivo do programa Fora da Área, justamente o técnico interino que integra a comissão permanente do Guarani de Bagé, o Anderson Paim, o Som, para participar e nos falar um pouco do Guarani, e Guarani que não é o lugar dele este quadrangular, mas que vai ter que fazer valer, né, a sua força, a sua tradição contra Monson, Inter de Santa Maria e Avenida para permanecer na elite. E já em seguida também tem Copa do Brasil e Série D. Tudo bem, Anderson? Prazer em tê-lo conosco, obrigado por ter aceito o convite. E o que podemos esperar já a partir do jogo contra o Monson amanhã à noite? Bom dia, muito obrigado pelo convite de estar participando do programa de vocês. É um prazer estar falando com todos. O que a gente espera do Guarani é justamente uma mudança de atitude, né? Como você bem falou aí, o Guarani não era para estar nessa situação, pela condição e estrutura que o clube oferece hoje, mas infelizmente o resultado dentro de campo não apareceu, né? Mas nada acabou ainda, ninguém jogou a toalha, pelo contrário, temos um grupo forte, né? Claro que confiança e autoestima muito lá embaixo pela condição de não ter classificado, né, que era a intenção, a programação e planejamento do clube, né, o interesse de todos, estar participando de umas finais agora no Campeonato Gaúcho, que é tão importante, mas nós vamos entrar firmes e fortes agora nesse próximo jogo contra o Monson aqui em casa. Pelo investimento que foi feito, pelos nomes que compõem o grupo de jogadores do Guarani, internamente, vocês já conseguiram detectar o que houve, o problema que levou o Guarani a não se classificar? É claro que a gente identifica sim, né? Mas é uma coisa muito interna, porque tudo que nós vamos falar nesse momento pode gerar desculpa ou as pessoas interpretarem como desculpa. E não é o que nós queremos, né? O resultado dentro de campo não apareceu, faltou, claro que faltou muita coisa, né? Mas como eu disse, ninguém está entregue ainda, pelo contrário, né? Nós conversamos com o grupo, a diretoria conversou com o um grupo escolhido a dedo, bem montado e bem forte, jogadores de muita qualidade, jogadores que inclusive têm muita história no clube, jogadores que passaram por aqui já e deixaram essa marca, jogadores que chegaram de fora também, que têm conquista, né, no cenário nacional.
Então, não era para estar nessa situação, mas acontece. Infelizmente, o futebol é isso, né? Quando planejamos e programamos uma temporada, ninguém espera que vai estar lá embaixo, brigando lá por zona de rebaixamento, mas acontece. Já falei com eles aqui, não foi a primeira, nem vai ser, né, a última, né? Quem aqui já não passou por isso, né? E o futebol é tão bom, maravilhoso, que ele nos proporciona oportunidades, né, de reverter isso. Nós já iniciamos agora nessa quinta-feira, jogando em casa, um jogo importante. A gente sabe que a força da nossa equipe dentro de casa, a força do torcedor vai prevalecer, vai ter que ser a diferença, né? E o principal de nós hoje, de todos aqui do Guarani, é mudança de atitude, mudança de comportamento para a gente reverter essa situação. Você mencionou um fator determinante que será imprescindível para esse jogo contra o Monson, que é a torcida. A torcida vai ter que ajudar e muito o Guarani, porque neste campeonato de tiro curto, fórmula traiçoeira, fórmula diferenciada, tendo em vista a disputa da Copa do Mundo, né, uma fórmula que já foi diferente em relação ao campeonato do ano passado, não vencer em casa, tropeçar em casa, é um determinante para que o clube não tivesse conquistado os seus objetivos, né? É justamente isso. A gente sabe que a força da nossa casa, do nosso torcedor, ela tem que prevalecer. No início do campeonato, nós estreamos inclusive contra o Monson aqui, e a gente sabia que os 3 pontos da nossa estreia ia ser fundamental para a decorrência do campeonato. Não veio os 3 pontos e a gente lutou e forcejou todo o campeonato. E foi o que aconteceu. 2 pontos que a gente não conquistou, que a gente, pelo jogo em casa contra o Monson que empatamos, fez a diferença e fez falta no final. Então a gente sabe que é fundamental nossa vitória dentro de casa, principalmente nessa fórmula, né, de campeonato que a cada ano tem dificultado cada vez mais, principalmente para os clubes interior, né, que é praticamente um torneio, 20 e poucos dias se joga 6, 7 partidas. Então a gente sabe que a força da nossa casa vai ter que prevalecer. É claro que não vai ser uma vitória desordenada, pelo contrário, né, sabemos da dificuldade que vamos enfrentar. Geralmente as equipes que vêm jogar fora de casa, né, vêm com seus blocos bem baixos, linha baixa, e é um jogo de muita paciência, mas também de muita entrega, que eu tenho certeza que não vai faltar dos nossos jogadores aqui, e a gente vai conseguir essa vitória já no início. O Anderson, enquanto profissional, quantos gauchões você teve a oportunidade de disputar? Você que conhece bem a aldeia, tanto o Guarani com quem você está trabalhando, trabalhou do outro lado também, nos passe um pouco da sua experiência aí como atleta de campeonato gaúcho. O que é primordial, é determinante para sair vencedor? É justamente isso que a gente procurou falar, né, desde da representação aqui, que agora é um campeonato à parte, um campeonato diferente, né, aonde geralmente o que não estava dando certo aqui, que era a técnica, a qualidade dos jogadores não estava dando certo, agora vai ter que prevalecer a raça, a determinação e a entrega total, não vai dar para poupar, porque se a gente for analisar as 4 equipes, né, que estão nesse quadrangular aí, as 4 equipes de interior, né, que na maioria da sua história, do seu tempo de existência, disputou a divisão de acesso, né? Então a gente sabe que é um mini campeonato gaúcho de divisão de acesso. Então que a gente possa estar entregue o tempo todo, porque são equipes de tradição, que têm a sua história dentro do cenário do nosso futebol gaúcho, né? E que para mim esse é o verdadeiro futebol raiz. Essas 4 equipes, apesar que o Monson, né, tem pouca idade, mas a Avenida, o Índio Santa Maria, já tivemos embates aqui no estado, na divisão de acesso, que a gente sabe como que funciona, né? E para prevalecer tem que ter entrega total, não dá para poupar nada. Então a gente vai em busca dessa vitória no início agora desse quadrangular, e a gente está se preparando para isso, para cada jogo fazer uma guerra mesmo. Você falou numa palavra muito importante. Não é o gauchão raiz, mas o futebol tradição. E o Guarani hoje é responsável por manter a região sul do estado na Série A do Campeonato Gaúcho, pois temos aí esse ano um caráter atípico, sem dupla Brapel, os 3 times de Rio Grande disputando a terceira divisão, bem como também o Farroupilha, e o arquirrival de vocês aí também está na segunda divisão. É muita responsabilidade, ainda mais, né, de manter vivo o futebol da Zona Sul na primeira divisão, e o Guarani luta também por isso. Essa é a tônica do clube, né? É permanecer na primeira divisão. A gente sabe que é difícil o acesso, é difícil subir,
né? E o Guarani disputou pela terceira vez consecutiva o Campeonato Gaúcho, vem crescendo a cada ano. Para quem conhece o clube aqui, é notório o crescimento, a evolução do Guarani, e isso nada mais justo pela estrutura que o clube tem hoje, pela organização que o clube tem, né? E ninguém quer perder isso. Porque em outras épocas o Guarani disputava o Campeonato Gaúcho e acabava, fechava as portas depois só no outro ano. E já nos 2 anos consecutivos agora, tem Copa do Brasil, tem Série D de Brasileiro, então disputar campeonato nacional para um clube na região que nós estamos aqui, né? Muitos falam que para vir para cá é difícil, a gente sabe de tudo isso, né? Pela distância, principalmente pela região lá do Metropolitano de Porto Alegre, aquela região lá. Então a gente precisa manter isso, precisa manter o Guarani na primeira divisão, né? E crescendo, como o clube vem crescendo a cada dia. A estrutura do clube hoje aqui é uma estrutura muito boa. Para um clube de interior, o que nós temos hoje aqui é muito bom. Então a gente precisa manter. E a gente sabe que passa por nós aqui, a responsabilidade é nossa e nós vamos nos entregar ao máximo para que esses 6 jogos que a gente vai fazer, a gente possa conquistar, né? Já que não conseguiu classificar, mas pelo menos deixar o clube aonde o clube merece, que é na primeira divisão. Em seguida também tem Copa do Brasil, né? Infelizmente caiu no sorteio, vamos perder uma equipe já na primeira fase, o confronto contra o Caxias, e depois também tem a Série D, né? Então o calendário não vai faltar para o Guarani em 2026 mais uma vez. Então, esse calendário para nós é muito importante. Como eu disse, antigamente era 2, 3 meses de Campeonato Gaúcho, fechava as portas e depois ia trabalhar para outro ano. E tendo bastante calendário, bastante jogos, tendo que é uma atração para a cidade, né? É uma atração para a cidade vir equipes de outros estados aqui, disputar uma Copa do Brasil que a gente vai disputar pela segunda vez. O ano passado foi marcante, jogamos em casa aqui contra a equipe do Altos, passamos de fase, fomos jogar contra o Atlético Paranaense lá na Baixada, foi algo fantástico também, que eu tenho certeza que ficou marcado na história do clube e na direção também. E nós não queremos perder isso, queremos perder isso. Então, é bom para todo mundo ter um calendário, ter um campeonato nacional na cidade para um clube interior como nós aqui, né? É importante. Então, a gente vai fazer de tudo para manter isso. E na sequência, claro, passar este quadrangular, vocês têm ideia de dar uma reformulada no grupo, trazer novas peças aí para jogar a Copa do Brasil, jogar a Série D? Já tem este planejamento ou vocês ainda vão esperar terminar o quadrangular para depois então pensar mais adiante? Ou não dá tempo, porque já é tudo na sequência? Eu acredito que o tempo vai ser possível sim, né? Claro que agora, por exemplo, encerrou a primeira fase do Campeonato Gaúcho, já as inscrições já estão fechadas, né? Para agora, para Uhum. esse quadrangular, não tem mais possibilidade. Mas é normal sempre sair 1, 2, 3 jogadores e chegar mais alguns também. Eu acredito que a direção, os responsáveis já estão se mexendo em relação a isso, né? Que aqui tem diretores responsáveis por essa parte de contratação, de análise de jogador, né? Então acredito que finalizando esse quadrangular aí, né? Aí sim vai ter um tempinho para, claro, né? Que nesse meio tempo ainda tem a Copa do Brasil. Também não é muito tempo de espera, né? Pelo contrário, é um tempinho que vai dar, mas acredito que a direção já está se programando em relação a isso, e já tem tudo encaminhado e já tem tudo planejado, né? O sucesso todo do Guarani hoje é justamente isso, é planejamento e a programação, que não pega ninguém hoje desapercebido, não pega ninguém, como se diz, né, de calça curta. Então eles já estão bem planejados, bem vistos. Tem uma série de fatores hoje, né, que hoje em dia a mídia social aí nos dá bastante visibilidade, todo mundo conhece todo mundo. Então eu tenho certeza que os diretores já têm alguns jogadores no foco e no radar, e eu tenho certeza que na hora exata eles vão chegar aí para ajudar e dar sequência num ano vitorioso para o Guarani. A tua efetivação passa muito pelo resultado deste quadrangular? Você pensa em ser oportunamente aí o técnico principal do Guarani ou segue na comissão permanente? Qual é que é a sua situação aí no clube? Olha, eu não parei para pensar sobre isso. Eu fazem 2 anos que eu fui contratado pelo clube para ser permanente do clube, né? Auxiliar permanente. Estudo, faço faculdade de educação física também, né? Importante. Quero me especializar também e tá sempre aprendendo, né? Sempre crescendo para ter o meu currículo, para ter a minha credencial. E nesses 2 anos que eu faço parte do clube aqui como auxiliar, esse ano eu trabalhei já junto
com o preparador físico, né, para aprender também na parte física, porque a parte técnica, tática de campo, assim, por ter jogado, né, eu sei um pouquinho. É claro que não é o suficiente só ter jogado, eu preciso aprender mais, porque hoje o futebol muda a cada dia, né, muda a cada dia. E eu não pensei em relação à permanência, se eu conversei com o presidente, conversei com os presidentes, na verdade, né, o Guarani são 3 presidentes aqui. Quando deu de William sair, eles me ligaram, falaram, ó, vai dar o treino, a representação de segunda-feira tu vai dar o treino, né, e a gente está atrás de algum nome. Aí chegou na segunda, ontem, conversei com eles, ó, provavelmente a gente não vai conseguir nenhum nome para quinta-feira, então é tu que vai comandar, conversa com o pessoal. Aí conversei com um grupo de jogadores aqui, um grupo bastante tranquilo, tá? Jogadores guerreiros que querem vencer ainda na vida, né, não... O que eu conversei com eles, futebol não tem mistério, não tem ciência, né? Não tem ciência, é entrega total. E graças a Deus fui recebido bem pelo grupo aqui. Então, o nosso foco, o meu foco aqui é quinta-feira. Quinta-feira nós iniciar com um pé direito, com essa vitória que vai ser importante para a sequência desse quadrangular. Aí depois de quinta-feira, aí ver o que a diretoria quer fazer, se quer trazer um nome, se quer deixar... eu aqui, porque, para falar a verdade, o nosso objetivo é o Guarani permanecer. Então, independente de quem venha ou se eu ficar, nós temos que dar o nosso máximo, aqui, se doar bastante todos os dias, trabalhar mais ainda, né? Que a gente trabalha todos os dias, mas trabalhar mais ainda, que é para conseguir esses resultados que vai ser importante para nós, para nos tirar dessa zona tão incômoda. E com certeza você vai ter um parceiro à altura para sair dessa situação, que é o preparador Márcio Vitória. Profissional renomado e que vai ajudar bastante no trabalho. Sucesso nessa largada de vocês aí. Obrigado pela participação, Anderson, que a gente possa conversar mais vezes também. Muito obrigado, eu agradeço pelo carinho, pelo convite também. É um prazer ter conversado com vocês aqui, né, pela primeira vez, e quem sabe mais para frente a gente possa conversar um pouquinho mais, né? E desejo que Deus abençoe vocês aí e que a gente possa nessa quinta-feira já dar o nosso pontapé inicial aí para reverter essa situação toda que está tão incômoda para nós aqui, mas nós temos plenas condições de reverter. Muito obrigado, tá? Um abraço. Abraço, Anderson Paim, o som, técnico interino do Guarani, que inicia a disputa do quadrangular da permanência amanhã contra o Monson, lá no estádio Estrela d'Alva. E ele chegou a Paraíba, Lisca Doido, já comandou os primeiros trabalhos no Botafogo, no Belo. Confira aí. É um prazer enorme, né, ser o comandante do Belo, do Botafogo, né, nesse ano, né, de 2026, se Deus quiser até o dia 31 de outubro, né, e pedir o apoio do torcedor, né, pedir a presença, é o nosso maior patrimônio, nós temos a maior torcida do estado, né, e é nos momentos difíceis que a gente se apoia e que a gente se ajuda. Sucesso ao Lisca Doido comandando o Botafogo da Paraíba. Para a gente fechar, a CBF divulgou o regulamento específico e os participantes do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. A dupla Grenal está no Grupo C. Os dois times juntos, hein? Internacional, Grêmio, Vasco da Gama e Criciúma. Outras equipes tradicionais também irão disputar a competição, composta por 24 equipes, com início previsto para 8 de março. A competição termina a sua fase classificatória nos dias 21 e 28 de maio. Obrigado a todos que estiveram conosco, agradecendo a sua atenção, a sua audiência, e a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!